a nossa Secretaria de Missões, a Semadelu, e também trazer um abraço do nosso pastor presidente, pastor Eurico Machado Sanches. Quero agradecer a recepção, o carinho dos irmãos. Hoje eu estou conhecendo outros irmãos, né? Aqui sempre tem gente nova, maravilha, né? Quero também agradecer aqui o carinho do pastor Bosco, grande amigo, de abrir as portas para que nós possamos aqui estar. Uma coisa está diminuindo aqui. Glória a Jesus. Aleluia. E a toda a igreja, a todos os obreiros. Sobre missões, nós já ouvimos falar, os irmãos são cientes, e eu vou me limitar, dentro das minhas limitações, em trazer uma porção da palavra de Deus ao nosso coração. Com certeza, não vai ser aquela palavra mais empolgada, né? Mas Deus não deixa a gente sem. Já usou o irmão Poliano aqui nesse ministério. E aí o velhinho vai mais devagar, o velhinho não aguenta correr. Lá vai. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão sem a salvação participar. Fala a Deus, fala a Deus. Aleluia, glória a Deus. Toca-me com brasa do altar. Glória a Deus. Abramos as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 3 e o verso de número 22. Aleluia. Quero parabenizar o pastor Bósio pelo Dia dos Pastores. Muito obrigado.
Deus continue abençoando a sua vida. Hoje eu tive uma alegria, tem coisa que a gente não conta muito. Eu sou muito ruim para contar. Se perguntar o dia que a minha esposa faz aniversário, com certeza eu não sei, né? Aí eu espero aparecer no Facebook, no YouTube, né? Aí quando lá no outro dia eu faço a pessoa que eu esqueci, eu só deixei passar mais um dia. Dá um jeito, né? Não pode passar sem falar, se passar sem falar, fica feia a coisa. Muito bem, mas o meu primo que pregou aqui, o pastor Mauro, né? Ele hoje mandou uma mensagem para mim dizendo assim: primo, você é o segundo pastor da família. O primeiro é o seu pai, e meu pai, que se estivesse vivo, estaria fazendo 66 anos de ministério, e o segundo é você. Aí eu fui fazer a conta e achei lá que deu 40 anos. Que maravilha, né? 40 anos servindo ao Senhor, pregando a palavra de Deus, e Ele me dê mais 40, né? E que seja só interrompido com a volta do Senhor. Muito agradecido a Deus. Eu falei com a minha esposa umas 10 vezes isso, como se fosse assim, se fosse uma criança ganhando bala, porque eu não tinha parado para contar. E hoje, 40 anos, que coisa boa, né? Maravilha. Ninguém vai falar que eu sou velho, não, pelo amor de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Queridos irmãos, esse é o último versículo do relato da última carta da igreja da Ásia, aqui nesta sequência, escrita por João, carta à igreja de Laodiceia. Segundo as Escrituras Sagradas, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho. Isso está registrado na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1. Quando nós nos transportamos ao batismo do Senhor Jesus Cristo, no Rio Jordão, observamos lá um grande episódio. Na verdade, este episódio só é relatado 2 vezes na Bíblia. E o primeiro foi no batismo de Jesus. A presença da Santíssima Trindade. O Filho sendo batizado, o Pai falando e o Espírito Santo se manifestando em forma corpórea de uma pomba. E Jesus, ao falar do Espírito Santo, quem veio à escola dominical hoje ouviu isso, né? Muito boa. Ele declarou: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, se esta igreja, eu não vou mandar ninguém dar glória, porque não vai me dar glória, é um negócio que a gente fabrica dentro à medida que a palavra vai trabalhando, né? Então, a hora que você achar que deve dar glória, você dá. Se não der também, não tem nenhuma preocupação. Pode ficar tranquilo que o pastor não fica triste, não. Mas se der para dar, fica com vontade. Então, vamos nós. Aleluia. Se é desta forma que esta igreja
medita na palavra de Deus, na manifestação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Espírito Santo está aqui nesta noite, falando comigo e com você. Aleluia. Estamos diante da carta a uma das igrejas mais ricas da Ásia Menor. No entanto, era muito rica, mas muito frágil. A mais frágil de todas elas. A igreja de Laodiceia não mereceu nenhum tipo de elogio da parte do Senhor Jesus, porque a igreja de Laodiceia trazia consigo uma opinião própria, uma opinião formada por ela mesma. Ela se avaliava e ela mesma se justificava diante do Senhor. Amém. Muitas vezes sentimos-nos desta forma. A nossa autoavaliação é tão grande que o que Jesus pensa a meu respeito não interessa. É mais ou menos assim. Eu sou crente, eu sou poderoso, eu sei pregar, eu sei cantar, eu estou na igreja, eu faço isso, eu faço a minha avaliação. Se Jesus tem alguma coisa a falar a meu respeito, não estou muito interessado não. Interessa o que eu acho que eu sou. E aí é o nosso grande engano. Glória a Deus. Aleluia. A opulência da cidade, a sua riqueza, haviam transformado, ou melhor, transtornado a igreja de Laodiceia. Laodiceia não era uma cidade qualquer. A história relata que Laodiceia era a cidade dos banqueiros, era o centro das transações comerciais. Era em Laodiceia que a riqueza daquela área parava para conversar, para bater papo, para se alimentar, para fazer transações. Isso acontecia em Laodiceia, porque Laodiceia estava no meio das grandes rotas comerciais e acabava sendo o lar dos bilionários. Essa condição faz com que Laodiceia, faz de Laodiceia, melhor dizendo, uma igreja transigente, condicional. É mais ou menos o que acontece hoje. Não dá muito para a gente dar glória, não, porque se a gente der muita glória, vai fazer muito barulho. E hoje o povo não está querendo muito barulho, não. O culto hoje vai ser um culto mais light, porque nós temos o doutor fulano visitando, a doutora fulano de tal, e o pastor tal está aqui. Então nós temos que acondicionar o culto de acordo com o povo que está. E esquecemos que o dono do culto, aquele que merece ser adorado, é o Senhor Jesus, e Ele opera como Ele quer, e não como nós queremos. Aleluia. Satisfeita com a sua prosperidade, orgulhosa da sua riqueza, Laodiceia se contentava simplesmente em ser religiosa. Não tinha compromisso nenhum com Deus. Eles tinham o horário de chegar na igreja, tinham o ritual de estar dentro da igreja, eram bons contribuintes financeiros. Se alguém incentiva, aquele incentivo, irmão, levanta a mão, olha para a direita, olha para a esquerda, Jesus está aqui. Se você não der glória, eu vou parar de pregar. Por quê?
Aleluia. Qualquer um incentivo desta parte, esporadicamente, fazia com que os crentes de Laodiceia glorificassem a Deus. Do contrário, se não tivesse incentivo, eu já cumpri a minha obrigação. Já vim para a igreja, terminou tudo, eu vou embora. Terça, quarta-feira, eu estou aqui de volta. Pai do Senhor, pastor, muito obrigado. Que bom o Senhor me viu aqui, pastor. Me viu? Já vim para. Amém, glória a Deus, aleluia. Laodiceia ainda contava com mais uma situação. Ela não tinha nenhuma perseguição dos romanos. Nenhuma. Laodiceia não tinha também nenhuma dificuldade daqueles falsos pastores, os judaizantes que estavam infiltrados lá. Em Laodiceia não tinha esse povo. E aí era muito fácil ser nominalmente cristão. Porque querendo ou não querendo, nós, vou falar de mim porque eu acho que eu sou mais fraco aqui. Só vou para a igreja porque eu preciso. Se não houver nenhuma necessidade na minha vida, o que eu vou fazer da igreja? Deus é fiel. Se não for para pedir alguma coisa, para buscar alguma coisa, eu não estou nem preocupado. O culto começa às 6, eu chego às 8. O culto começa às 5, eu chego às 9. Falta quantos minutos para terminar o culto? É o tempo que eu vim aqui só para marcar o cartão. E era dessa forma que era a igreja, os crentes de Laodiceia. A melhor coisa que tem é nós termos compromisso com Deus. Viemos à casa do Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade. Viemos à casa do Senhor para prestar a Ele um culto verdadeiro. Esta era a realidade da igreja de Laodiceia. Com certeza, eles estavam tranquilos, não tem nada me incomodando, nada. Eu acredito, eu participei aqui da mesa do nosso irmão Ananias, e vou aproveitar aqui para falar um pouquinho aqui, ó. Eu acredito que lá em Laodiceia, todo mundo que tinha oportunidade só falava de bênção. Era desse jeito. Laodiceia era uma igreja tão autossuficiente, por causa da cidade que também era, e isso fez com que aquele sistema entrasse lá na igreja, que no ano 61 depois de Cristo, a história diz que ela foi devastada por um terremoto. Aqueles jactanciosos laodicenses, eles reconstruíram a cidade sem pedir ajuda ao imperador romano. Nós temos condição para isso e não precisamos pedir. E aí nós temos um grave problema quando nós transportamos isso para um lado espiritual. Eu sou dependente de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Rebando, restia, rabacando, rebalados. Se eu estou aqui pregando nesta noite, é porque eu sou dependente de Deus. Se nós estamos adorando ao Senhor neste santuário, é porque nós somos dependentes de Deus. Quem não depende de Deus não deveria nem se apresentar diante dele. A Bíblia diz que Nabucodonosor
autossuficiente, que ao olhar para as belezas da Babilônia, ele disse: construí com a força do meu poder. Mas para nós, ou para aqueles, melhor dizendo, que são autossuficientes, tem que ter cuidado, porque o texto diz que Nabucodonosor fechou a boca e foi transformado num animal por 7 anos, até reconhecer a soberania de Deus. Mas isso aconteceu antigamente, acontece nos nossos dias, quando o doutor Tancredo Neves foi homologada a sua candidatura a presidente da República e todo o Congresso se manifestou favorável à sua candidatura, ele disse: se todos que falaram aqui votarem em mim, nem de Deus eu preciso para subir a rampa do palácio, mas o meu Deus, o seu Deus, não dorme. E o homem subiu nas costas dos cadetes, morto, porque de Deus ninguém zomba. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Laodiceia tinha sim motivos para ser daquele jeito. Ela produzia uma lã preta, a única produção dessa lã, muito famosa naquele mundo inteiro, era produzida em Laodiceia. Laodiceia tinha um centro médico que ninguém mais tinha. Fabricava 2 medicamentos especiais, um para o ouvido e outro para os olhos. Ninguém tinha esse medicamento, só ela fabricava. Era o centro das águas térmicas. Diz a história, a Bíblia diz que em Colossos, uma cidade que ficava a 18 quilômetros de Laodiceia, vinham umas águas frias, e aquelas águas eram boas para a saúde. As pessoas se banhavam naquelas águas e eram curados de diversas enfermidades. Mas de Herápolis, cerca de 10 quilômetros, tinha também umas águas que eram quentes, e estas águas também serviam para a saúde. Só que o que vinha de um lado e o que vinha de outro, quando chegava em Laodiceia, as águas não eram quentes e nem frias, elas eram mornas, e água morna não servia para absolutamente nada. Essa riqueza não fazia diferença à igreja de Laodiceia. Para eles era tudo a mesma coisa. Mas lá no capítulo 1 do livro de Apocalipse, tem um personagem que diz: eu ando, aleluia, no meio das igrejas, conheço, aleluia, conheço as igrejas, sei como é cada uma delas. E ele olhou para Tiatira, ele olhou para Sardes, ele olhou para Éfeso, ele olhou para Laodiceia também, e ele olha para Laodiceia com um olhar diferenciado. Ele olha com um olhar clínico, e o seu olhar chama a atenção. Ele começa a observar que a lã que eles produziam não aquecia. Ele observa que o unguento dos ouvidos não abria a audição. Ele observa que o colírio que era produzido não servia para que eles pudessem vir do norte. As águas mornas que chegavam lá eram águas intragáveis, e nem o ouro tinha valor.
se apresenta àquela igreja e se identifica. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu sei que eu não sou um pregador eloquente, mas eu sinto a presença do Espírito Santo na minha vida. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo cuidando de cada um de nós nesta noite, neste culto, nesta igreja. Jesus se apresenta. Eu sou o Amém. A palavra Amém significa eu sou o verdadeiro. Eu sou a firmeza. Eu sou a segurança. Eu sou a testemunha fiel. Era isso que ele estava dizendo. Eu sou o Amém. Querendo ou não, eu sou o Amém. O Amém tem conhecimento dos fatos. Ele era um relator por excelência. Ele tinha idoneidade moral suficiente para falar. E ele fala: eu sou a testemunha fiel. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. A testemunha fiel diz: eu sei, porque eu estou aqui, que vocês não têm problema moral. Eu sei que vocês não têm problemas teológicos. Eu sei que vocês não têm problemas com falsos mestres. Eu sei que vocês não têm pecados registrados para que eu possa condená-los. Eu sei que vocês não têm perseguições. E ele até poderia acrescentar: em todas as outras igrejas encontrei alguma coisa para condenar, mas aqui eu não encontrei. Sabe o que está faltando? Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Faz parte. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que está faltando, Laodiceia? Pouca coisa. O que está faltando em vocês é o fervor espiritual. Aleluia! É Deus! Aleluia! Em outras palavras, quando vocês começaram, vocês eram um braseiro incendiado, um braseiro incandescente. Observa que eu não estou falando de labareda, não estou falando de chama, eu estou falando, o Espírito Santo falou comigo desta forma. O que vocês eram quando começaram, eram um braseiro incandescente. Não tinha labareda, mas tinha fogo permanente. Aleluia! Aleluia! Oh glória! Ninguém precisava assoprar, porque vocês estavam sempre aqui.
Pastor Melquisedeque, dá para terminar a mensagem, porque já deu 8 horas e está na hora da gente ir embora. Não tem problema. Eu não estou aqui pelo entusiasmo de servir a Deus. Eu vim para cumprir o horário. Agora quem vem pelo entusiasmo, glorifica o Senhor, porque o Senhor está falando conosco. Aleluia. O amém está dizendo, Laodiceia, vocês não têm nada para oferecer para mim. Sabe por quê? Porque se você é morna, você não tem a frieza da água medicinal para trazer o refrigério. Se você é morna, você também não tem o calor da água medicinal, da água quente para curar as feridas. Então, o que é que eu quero dizer para você? Escolha, Laodiceia, que seja fria ou que seja quente, mas que você cure. Cure porque a água é fria, cure porque a água é quente, porque o morno é intragável. O que está acontecendo? O que foi que aconteceu? A sua grande tragédia, Laodiceia, foi a sua autoconfiança, ou melhor, o seu auto-engano, porque você diz, de nada tenho falta. Mas eu tenho uma palavra para mudar a situação. Não sou eu que estou dizendo, é o amém que disse para a igreja de Laodiceia. Aleluia! E o amém disse para a Laodiceia. Laodiceia, deixa eu falar algumas coisas para vocês. Primeiro, você é uma desgraçada. Você é dependente da graça de Deus. Segundo, Laodiceia, você é digna da minha misericórdia. Terceiro, Laodiceia, o seu ouro é falso. Eu tenho ouro puro. Laodiceia, você está cega. Adquira o meu colírio para que você possa ver as coisas celestiais. Laodiceia, você está despida porque te faltam as vestes espirituais. Com certeza, aleluia, muitos de nós, muitas das vezes, estamos igual a Laodiceia. O corpo está dentro da igreja, sentado no banco, e o coração está lá fora. Laodiceia era uma igreja de Cristo, mas ela estava provocando náuseas no Senhor. Ele disse, morno, eu vou vomitar. Por isso foi que o Senhor disse, vomitar-te-ei da minha boca. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A igreja de Laodiceia podia ter todas as benesses que lhe eram peculiar, mas Jesus só queria que ela fosse a delícia de Deus. O que Jesus queria é que ela se deleitasse no Senhor. Duas coisas diferentes. Uma, que ela fosse a delícia, que o Senhor olhasse e dissesse, aí está a minha Laodiceia. E em segundo lugar, ele queria que ela se deleitasse no Senhor. Mas o Senhor não deixa ninguém desamparado. E a Bíblia diz que o Senhor faz um apelo salvífico. Mais 5 minutos eu encerro a mensagem. Um apelo salvífico. E esse apelo que ele faz chega em forma de conselho. A cidade de Laodiceia desapareceu. A oportunidade para aquele povo passou. Mas a
voz do Senhor continua ecoando fortemente e hoje ecoa em nossos corações, com toda a soberania, sendo Deus, o Senhor dos céus e da terra, o Deus que de eternidade em eternidade, este Deus que todo o universo tem que se dobrar a Ele, ao invés de cobrar, deu um conselho. Aleluia. Por um preço que já foi pago, eu tenho para vocês os produtos essenciais. Eu tenho ouro provado no fogo, eu tenho vestes brancas e tenho colírio para que vocês possam enxergar. Aleluia! Em momento nenhum o Senhor desamou aquela igreja, porque pelo amor Ele convoca a igreja de Laodiceia ao arrependimento, dá uma oportunidade de recomeço e diz para ela que está disposto a perdoá-la. E como Ele não faz nada pela metade, Ele diz: vocês me deixaram do lado de fora. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Grande Deus. Eu achei que ia ser difícil pregar essa mensagem, Aleluia. mas foi o Senhor que me deu. Glória a Deus. Aleluia. E o Espírito Santo está testemunhando comigo aqui, porque Ele está falando isso. Aleluia. Vocês me deixaram do lado de fora, mas eu continuo amando vocês. Vocês me deixaram do lado de fora, mas eu ainda estou aqui. Eis que estou à porta e bato. Aleluia. Maravilhoso Deus. Aleluia. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. E se você me deixar entrar, eu tenho 3 coisas para vocês. Primeiro, eu quero continuar morando dentro da sua casa. Aleluia. Segundo, eu quero fazer uma refeição com vocês. Pensa nisso aqui. Entrar e morar é uma coisa, fazer refeição é totalmente diferente, porque a pessoa pode entrar e morar, sair às 5 da manhã e chegar às 10 da noite e não ter nenhuma intimidade, mas quem senta à mesa, aleluia, quem senta à mesa está dizendo: eu quero ter intimidade contigo. Aleluia. E em terceiro lugar, ele diz: e ainda tenho um presente. Quero conceder que você se assente comigo no meu trono. Oh, aleluia! Oh, glória! Aleluia! Esta noite é a minha noite. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia!
sente comigo no meu trono. A voz do Senhor, do amém, é insistente, mas é a voz potente, convidando, chamando, para que você tenha novamente dentro de você aquela formosura do braseiro incandescente. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. Não sei qual é a sua condição nesta noite, independente do que você seja, independente da fé que você professa, independente da sua condição para chegar a esta casa, a palavra é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito olhou, viu a sua condição, que você não é quente, que você não é frio, mas Ele quer te transformar nesta noite, fazer com que você seja produtivo aqui, aleluia. É o lugar que correm as águas terrais, as águas que produzem saúde, e esta água é a palavra de Deus. Eis que estou à porta e bato. Aproveite que Ele não foi embora, Ele ainda está na porta. Aproveite que Ele insiste, Ele te quer, Ele te aceita, Ele precisa de você. Ele, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, precisa do Melquisedeque, incandescente, braseiro, vivo, pronto para poder difundir a sua palavra e a sua obra. Amém. Pastor, aleluia, aleluia. Eis que estou à porta e bato. Aleluia. Hoje é o culto de missões. Ninguém morno faz missão. Ninguém morno faz missão. Só faz missão se for quente ou frio. Morno não faz. Segundo a palavra de Deus, o quente cura, o frio cura, mas o morno é intragável. E se porventura alguém entender de tomar uma água morna, vai vomitar. Então hoje a oportunidade é para uma escolha: ser quente ou frio. Aleluia. Aleluia. Para os servos de Deus, aqueles que já têm compromisso com a igreja, aqueles que são crentes em Jesus Cristo, dá uma olhadinha no seu braseiro. Aleluia. Aleluia. Vê se está incandescente ou se já virou cinza. Se está incandescente, você sabe o que tem que fazer. Mas se virou cinza, eu vou dizer: chame o Espírito Santo. Ele vai assoprar a cinza. Aleluia! Oh glória! Chame o Espírito Santo. Não adianta, não tem como ser meio crente, não tem como ser meio evangélico, não tem como ser mais ou menos. Ou você é quente ou você é frio, mas tem que
produzir para Deus. Aleluia. E para quem não pertence a nenhuma denominação evangélica, essa é a sua oportunidade. Oportunidade de correr para os pés do Senhor Jesus. Esse é o momento em que o Espírito está dizendo: eis que estou à porta e bato. Glória a Deus. Eu gostaria de saber se existe entre nós alguma pessoa que não pertence a nenhuma igreja evangélica, que tem nos dado a honra de estar neste culto, neste santuário, e que ouviu a palavra de Deus, foi tocado pelo Espírito Santo, quer receber o Senhor Jesus Cristo no seu coração. Ele está batendo na porta do seu coração. Aleluia. Ele só está esperando você abrir para que ele possa entrar. Onde está a primeira pessoa que quer receber Jesus como Salvador? Levante a sua mão assim, como sinal de aceitação. Tem alguém nesta noite entre nós que quer receber Jesus como seu Salvador? Ele está batendo na porta do seu coração. Ele quer entrar. E se ele entrar, ele vai morar na sua casa. Ele vai cear com você. E ainda vai te dar lugar à sua mesa. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Tem uma alma para Jesus nesta noite. Eu não posso demorar muito no convite, porque eu já ultrapassei o horário. Mas eu não posso deixar de fazer esse convite para você. Tem alguém, uma pessoa que esteja afastada dos caminhos do Senhor, que queira retornar aos caminhos do Senhor nesta noite? Existe alguém, uma pessoa que quer voltar para Jesus? Tem. Se não tem, que o Espírito Santo continue falando poderosamente. E nós vamos orar a Deus. Orar e agradecer a Deus pelo cuidado que Ele está tendo conosco nesta noite. Que sejamos crentes, quentes ou frios, morno nunca. Querido Deus, te adoramos nesta noite. Bendizemos o teu nome por este privilégio que o Senhor nos concedeu, pela oportunidade de estarmos aqui ministrando a tua palavra, pelo cuidado e pelo carinho do teu Santo Espírito para com cada um de nós. Na verdade, tu és o amém desta igreja, tu és a testemunha fiel desta igreja, tu és aquele que sabe de todas as coisas. Aleluia. E a saída de cada um. Aleluia. Que nós possamos deixar a nossa autoavaliação e entender que somos únicos, exclusivamente dependentes de Ti para todo o Teu propósito nesta terra. Continua abençoando o Teu servo, Pastor Borges, na direção desta igreja. E cada membro aqui, Senhor, para que o Teu nome e a Tua glória seja manifesta a cada dia. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Deus maravilhoso. Aleluia. Palavra do céu, né? Palavra do céu. Só o pastor sabe como a palavra tem falado. Glória a Jesus. Não devemos estar na igreja quando à vontade. Não devemos ir para a igreja somente quando precisamos. Mas devemos estar na presença do Senhor para adorar Ele em espírito
espírito e em verdade. Falei hoje de manhã, logo após a irmã trazer esse estudo da nossa escola dominical, eu falei justamente isso. Não devemos ser frios, mornos, mas temos que estar acesos, cheios do Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele tem falado conosco grandemente. Graças a Deus. Tantas formas que o pastor Melquisedeque só sentiu de Deus, mas eu sei aonde Deus tem falado e como tem falado nessa noite, pastor Melquisedeque. Glória a Deus. Deus continua te abençoando, te usando em nome dele. Obrigado pela participação. Esposa também, Deus te abençoe. Irmão, por estar nessa noite, estar aqui conosco. Fiquei contente quando eu fui enviado para cá. Eu gosto muito do pastor Melquisedeque, amigo nosso, e também o homem de Deus que está sempre para fazer obra do Senhor e nos ajudar. Muito bem, irmãos, está chegando o final do culto, podia ir mais um pouco, está tão gostoso, né? A gente perde tanto tempo com tantas coisas, né? Na presença do Senhor daqui a pouco, quando Deus está falando, está nos orientando, está nos conduzindo pelos caminhos certos, nos chamando para andar no caminho certo, né? Como é bom quando nós ouvimos e praticamos aquilo que ouvimos. Se nós sairmos daqui hoje praticando aquilo que ouvimos, nós voltaremos quarta a ter um curso de ensino, mais crentes aqui. Amém, irmão? Quem vai praticar mais do que o dia hoje? Pega a mão. Amém? Quem vai vir quarta-feira para o curso de ensino? Não, amém, meus amados irmãos, amanhã tem trabalho com o círculo de oração, não sei o que vai ser.